Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar a preleção dessa noite, lembrando que o trabalho de assistência espiritual é feita de duas partes: a preleção e o passe. E o momento da preleção, ele é muito importante porque o tratamento começa nessa sala, né? Começa quando vem, quando faz uma entrevista, quando já existe um encaminhamento, mas nesse momento de preleção, todos já estão sendo tratados aqui nessa sala. Então é importante, de fato, permanecer, procurar ficar o mais confortável possível para ouvir essa mensagem. Então, que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações. Vou começar com 2 avisos. O primeiro, a Escola de Aprendizes. Está começando agora um curso básico. Quarta-feira à tarde, para alguns é uma opção muito boa de horário, né? A gente costuma ter várias turmas à noite, mas para alguns essa turma da tarde é bem importante. Então, nós temos agora uma turma sendo iniciada do básico, que depois entra na escola, que é uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, de melhoria, de autoconhecimento. É maravilhoso, assim, é um caminho muito bom, sem volta. É um caminho daqueles que vale a pena trilhar. E a evangelização infantil aos sábados também, lembrando para quem tem criança bem pequenininha, até ali uns 12 anos, a evangelização infantil é um trabalho dos sábados, está aberto, escola de pais ao mesmo tempo, então fica aí o recado para quem tiver crianças nessa idade. Então vamos agora começar a nossa elevação. A elevação é nossa oportunidade de, além de já estarmos aqui no SEAC, é nossa oportunidade de efetivamente chegar a essa assistência. Nós nos acalmamos, nos tranquilizamos, procuramos esquecer as questões do dia a dia, deixamos um pouco elas do lado de fora, para que a gente possa realmente estar de maneira plena nessa assistência. Ao mesmo tempo, nós nos mantemos atentos, deixamos o cansaço, o sono, procuramos o máximo possível estar concentrados nesse momento. Então, assim, agradecemos o nosso anjo da guarda, nosso amigo de todas as horas, que nos acompanha desde os nossos primeiros dias. Esse nosso anjo que sempre cuida para que nosso caminho seja melhor e para que nós hoje possamos estar aqui juntos. Com o nosso anjo, nós seguimos em uma elevação espiritual. Vamos até Maria. A Maria pedimos que com seu manto nos envolva, nos proteja, nos coloque em seu colo de mãe, nos abençoe. E Maria nos leva até seu Filho Jesus. A Jesus agradecemos pela sua vida e por todos os ensinamentos. E com Jesus vamos até Deus, onde ajoelhamos. Agradecemos a oportunidade dessa encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, começando a preleção de hoje, o tema colocado para a nossa conversa é salvação da alma, céu, inferno e destino, causa das aflições. Como sempre, nós temos uma leitura sugerida. É uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou passar, e algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que vale muito a pena também depois vocês lerem, para ter uma compreensão. Chega em casa, aproveita que veio hoje na assistência, lê as perguntas, que é uma continuidade do aprendizado.
esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tornou-se, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Logo tu és rei? Respondeu. Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha, eu achei esse capítulo tão importante para a gente começar, e a gente falou lá no começo, né, na elevação, de tudo que Jesus nos ensinou. E isso é um ensinamento muito importante, porque a gente vive tantas questões na Terra e muitas vezes a gente não sabe o porquê delas. E vejo que quando ele foi questionado disso, ele disse assim: calma, meu reino ainda não é aqui. Não é aqui que a justiça vai ser feita, não é aqui que toda a justiça vai ser feita, não é aqui que tudo vai ser concluído. Meu reino não pertence aqui a esse plano. E eu começo colocando uma reflexão, né, que a gente tem de pequeno em relação a céu e inferno. Essa coisa de céu e inferno. A gente de pequenininho sempre fala disso, das brincadeiras, né? Aquela brincadeira que o céu está lá no alto, o inferno está lá embaixo. E a gente cresce com essa dualidade. Ou eu vou para o céu se eu fizer coisas boas, ou eu vou para o inferno se eu fizer coisas ruins. Se o meu amigo faz coisas ruins, ele vai para o inferno. Se faz coisas boas, então ele vai para o céu. Isso faz parte até dessa coisa dual que a gente tem no mundo, de bom e mal, bem e mal, né, o tempo todo. E nos leva ao pensamento de que ou a gente é de todo bom, ou a gente é de todo mal. Ou a gente vive de todo bem, ou a gente vive de todo mal. E a gente até se questiona por que muitas vezes a gente passa por coisas ruins e em outros momentos, nossa, por que eu estou passando por tantas coisas boas? Se a gente se conscientiza de que a gente tem vida na Terra e vida futura, concordam que toda essa coisa de bem e mal, de céu e inferno ganha outra perspectiva, né? Se eu digo assim, eu tenho essa vida, eu vou vivê-la da melhor maneira, eu vou fazer todo o meu melhor, eu vou viver o melhor que eu puder viver, mas eu tenho ainda uma vida que vem depois dessa. E para nós, uma vida que vem depois dessa, e ainda uma vida que vem depois dessa, e uma outra que vem depois dessa. Quando a gente se coloca no conceito, na visão das existências que nós ganhamos de Deus, para que a gente possa evoluir durante as nossas vidas, um dia difícil ganha outra perspectiva, porque só é um dia difícil em todas as minhas existências. E dias difíceis, se a gente parar e olhar um pouquinho pelo retrovisor, né, quando a gente está vivendo um dia difícil, vamos imaginar assim, eu estou aqui e eu estou com frio hoje, por exemplo, vim com menos blusa do que devia, saí de manhã, aquele dia se arrasta, não é? Nossa, hoje estou muito frio, está muito ruim esse dia. Mas se a gente olhar na perspectiva, o que é esse dia perto de todos os outros que a gente viveu de maneira tão plena? Então, no fundo, muitas vezes um dia difícil, quando a gente está vivendo aquele dia, claro que a gente passa por dificuldades muito maiores do que esse exemplo que eu dei, por exemplo, né, pequenininho, a gente passa por muitas dificuldades e muitas vezes, ainda que a gente se esforce, ainda que a gente tente, ainda que a gente lute, as dificuldades continuam vindo e se apresentando em nossa vida, mas se a gente pensar que elas, na perspectiva, quando eu olho como um aluno da vida, como um aluno, um filho de Deus, eu aprendi com algumas coisas que eu vivi, não aprendi? Né?
foram difíceis, mas quando passa um tempo, a gente diz assim, realmente, eu acho que eu precisava disso para aprender. Eu precisava muitas vezes de um professor mais duro, de uma palavra mais difícil, de ter tido alguma questão com um amigo que te fez assim, ouvir alguma coisa que estava tentando há muito tempo lutar contra, e tantas outras coisas que a gente vive e que dias difíceis vão fazer com que a gente consiga de fato evoluir e viver as coisas de uma maneira melhor. Isso em que condição? Na condição em que eu me coloco nessa vida como de fato um aprendiz dela, né? Eu não fico imaginando que um dia vai ter um grande céu, ou que então se eu fizer uma besteira vai ter um inferno horroroso, e então qualquer coisa que eu faça é determinante da vida que eu vou ter lá na frente. Não. Como aprendiz, eu tenho a oportunidade de viver e de aprender a cada dia. Eu vou aprendendo a cada dia, com os meus erros, com os meus acertos. Isso faz com que eu seja mais gentil com o erro do outro. Se eu me coloco na condição de aprendiz, concorda que aquela pessoa que está comigo, alguém da minha família, ou um amigo, ou até aquela pessoa que eu vou esbarrar e que vai passar meio assim, meio avoada, né, vai derrubar minhas coisas, concorda que se eu me coloco na condição de aprendiz, eu tenho mais generosidade em relação ao outro. Eu percebo que ele também está num caminho de aprendizado. E, ainda que muitas vezes não pareça, cada um fazendo o seu melhor, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com a bagagem que cada um trouxe para essa vida. Alguns já vêm com o aprendizado mais evoluído, outros menos, outros pedem uma missão desse tamanho lá em cima. E aí quando chegam aqui falam assim, essa missão ficou meio pesada demais para mim, eu queria ganhar um tempinho, queria ganhar um tempo aqui dessa missão, eu acabei pedindo muita coisa e acabei vindo com muita coisa para viver de uma vez só. Mas a consciência disso vai fazer com que a gente de fato viva dias melhores. E como a gente faz para viver dias melhores, se é tudo algumas vezes assim, até que propósito eu tenho para isso que eu estou passando, que propósito eu tenho em relação ao meu trabalho, que propósito eu tenho em relação à minha vida, a meu papel aqui nesse trabalho que eu ocupo, ou na minha casa, hoje, que papel eu tenho em relação a isso? E para a gente ter essas respostas, gente, assim, algumas coisas podem ajudar, né? Um bom amigo, algumas vezes até uma terapia. Mas a gente tem um grande amigo que quer muito conversar com a gente o tempo todo, mas basta que a gente possa ouvir. Em primeiro lugar, Deus, Jesus, mas a gente tem o nosso anjo da guarda, nosso mentor o tempo todo com a gente. Ele tem uma missão, aclarar os nossos dias, nos ajudar nessa caminhada. Ele não faz nada sozinho. Nosso anjo da guarda não consegue pegar a gente pela mão e dizer, vai no centro hoje sim, vai sentar lá e vai ficar ouvindo tudo direitinho. Ele não consegue, não é o papel dele, né? Esse não é o papel. Mas o papel dele é sim estar junto de nós, nos protegendo, nos envolvendo. Então, eu proponho uma coisa. Ao acordar, ao invés da gente pensar aquela lista de coisas que a gente tem para fazer, nossa, hoje eu tenho que acordar. Eu, pelo menos assim, eu acordo nessa. Eu tenho que treinar, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que conseguir fazer uma coisa entre uma coisa e outra, e depois eu tenho que ir para o centro, hoje eu tô, né? Ao invés de já entrar nessa loucura de parar para pensar num monte de coisa no primeiro horário do dia, que tal se a gente de fato fizesse uma boa oração, uma oração aquela que vem do coração só. Não é o Pai Nosso necessariamente, é uma Ave Maria, é aquele assim, muito obrigado por mais um dia, que nesse dia eu tenha força para enfrentar tudo aquilo que vem pela minha frente, porque eu confio no meu Deus, eu confio nele, eu confio que tudo que virá, de fato, será algo para minha evolução.
e me dê forças, inclusive, para lutar com aquilo que eu não tenho que aceitar, porque nem tudo que a gente recebe num dia a gente tem necessariamente que aceitar, né? A gente está falando, assim, uma coisa que eu gosto muito de dizer é sempre que isso não significa aceitar todas as coisas e não tentar promover mudanças, de jeito nenhum. Assim, ninguém veio para ser infeliz, ninguém veio para aceitar tudo, ninguém veio para aceitar a vida só como ela é, mas as coisas que são colocadas, o quanto mais leve a gente puder vivê-las, ainda que sejam combatendo aquilo que para nós não é bom, mas leve, com esperança, com confiança, deixando melhor por onde a gente passa, deixando melhor da gente por todos aqueles que a gente convive, assim a gente vai fazendo nosso papel e a gente vai conseguindo de fato evoluir para que a gente não fique nessa coisa de céu e inferno, mas sim ser a nossa melhor existência em todas as nossas existências. Essa a conversa que era para a gente ter hoje. Bom, então agora quem está em casa segue aqui também para que receba o passe de maneira virtual. Os que estão presentes, como sempre, aguardam. Vamos agora aproveitar que estamos aqui reunidos, que já estamos aqui em pensamento, concentrados, e vamos unir em nosso coração o que nós temos de melhor. Quando nós unimos no nosso coração o que temos de melhor e reunimos nessa sala todo o nosso melhor, nosso amor não se divide, ele se multiplica. E levamos essas vibrações, esse amor, por todos os cantos do nosso país, para todos os dirigentes, para todas as pessoas em hospitais, em situação de rua, para aquelas pessoas em suas casas que precisam dessas vibrações amorosas, que se sentem sozinhas, que precisam receber esse amor, que precisam receber ajuda material, que essa ajuda chegue até elas. Vibramos pela nossa família, pelos nossos trabalhos, pelos nossos amigos, e deixamos em aberto uma vibração para aqueles que mais precisam e que nós não sabemos. Que assim seja, graças a Deus.